a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Guardar uns minutinhos para a gente compartilhar o nosso devocional, nosso tempo com Deus. Você sabe o que quer dizer devocional? A palavra devocional quer dizer um tempo que você tira para Deus, que você consagra um tempo para ouvir o Senhor, para ler a Bíblia, ouvir louvores e dedicar ao Senhor. E no devocional, Deus fala com você, Deus fala comigo. Então eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo hoje no meu devocional, no meu tempo com Deus. Foi algo assim interessante. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Reis 21. 1 Reis 21. Boa noite, tudo bem com vocês? 1 Reis 21. Hoje no nosso tempo com Deus nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher sábia e a mulher tola. Nós estamos fazendo uma série de devocionais sobre provérbios. Nós vamos falar no nosso devocional sobre Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Fala assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a insensata derruba o seu com as próprias mãos. E então, queridas, nós nesse tempo, em novembro, nós estamos compartilhando o nosso devocional sobre provérbios. E eu achei tão interessante porque, lendo essa passagem aqui, o Senhor me levou para uma história que aconteceu lá em 1 Reis 21. E eu vou ler com você alguns versículos. Se você tiver com a tua Bíblia e quiser acompanhar comigo, tá? Fala assim, do 1 em diante. Depois disso aconteceu que Nabote de Jezreel era dono de uma vinha, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe pediu a Nabote: dê-me sua vinha para eu transformá-la em horta, já que fica ao lado do meu palácio. Darei em troca uma vinha muito melhor, ou, se preferir, pagarei em dinheiro. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Eterno me livre de vender a terra que é a herança da família. Acabe voltou para casa aborrecido por causa da resposta de Nabote: nunca entregarei ao Senhor a herança da minha família. Ele foi para a cama e se recusava a comer. Sua mulher Jezabel perguntou: o que está acontecendo? Por que você está assim, sem vontade de comer? E ele disse: conversei com Nabote de Jezreel e pedi a ele: dê-me sua vinha. Eu pagarei pelo que ela vale, ou darei em troca outra vinha. Mas ele me disse: nunca entregarei a minha vinha ao Senhor. Jezabel disse: e o rei de Israel precisa se preocupar com isso? Não é você quem manda aqui? Levante-se, coma e anime-se. Eu cuidarei disso. Vou conseguir a vinha de Nabote para você. Ela escreveu cartas a todas as autoridades e líderes da cidade de Nabote, assinou pelo rei e pôs o selo oficial. Na carta escreveu: convoquem um dia de jejum e ponham Nabote num lugar de destaque. Ponham ao seu lado 2 sujeitos de má índole que o acusem.
Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Então, eles o levarão para fora da cidade e o apedrejarão até a morte. Foi o que fizeram. Os homens mais influentes da cidade seguiram as instruções de Jezabel, conforme estava escrito na carta. Convocaram um dia de jejum e puseram Nabote num lugar de honra. Diante de todos, os 2 homens o acusaram. Ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Os companheiros o levaram para fora e o apedrejaram cruelmente. Quando soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, Jezabel disse a Acabe: tome posse da vinha de Nabote de Jezreel, a vinha que ele recusou a você. Nabote está morto. Vamos até aqui o versículo 15 e depois a gente continua. Então hoje eu estava estudando essa palavra no meu tempo com Deus e o Senhor falou comigo algo sobre a mulher. A mulher sábia, ela constrói o seu lar, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Então aqui nós vemos que Jezabel, ela era esposa do rei Acabe, mas ela era uma mulher dominadora, uma mulher manipuladora, uma mulher influenciadora, porém influenciava para o mal. Só que ela tinha as artimanhas de fazer com que o esposo pensasse que ela estava agindo para o próprio bem dele. Mas uma coisa é certa, ela poderia até passar de boazinha para o esposo, mas para Deus não. Porque ninguém engana Deus, ninguém esconde nada dos olhos de Deus. E a atitude dessa mulher foi uma atitude que colocou tudo a perder. Jezabel, ela manipulou, ela teve uma estratégia, um plano. Por quê? O rei Acabe, ele era um rei que ele não tinha a liderança ali dentro do lar. Embora ele fosse o rei daquele lugar, dentro da casa ele agia por intermédio manipulado por ela. E Deus me mostrou que quando uma mulher muitas vezes fala assim: porque esse homem é muito frouxo, porque meu marido é muito frouxo. Não, porque meu marido não resolve nada, eu tenho que resolver tudo lá dentro de casa. E aí o Senhor falou no meu coração, muitas mulheres, o marido tem atitudes assim porque elas são o espírito de Jezebel. Elas são as mandonas dentro da casa. Você viu o que ela falou aqui? Não, deixa que eu resolvo isso. Mas do jeito que ela falava, dava a entender que ela queria o bem do esposo. Mas ela não queria. Ela queria era mandar. Ela queria era ter o poder. Então, queridas, toda vez que nós queremos tomar o poder dentro do lar, existem funções de cada um. O esposo tem a função dele, a esposa dela. E os dois se completam. Por quê? Porque a mulher foi criada como auxiliadora. E submissão quer dizer o quê? Você se submeter àquilo que Deus colocou para o teu esposo fazer. Então, se submeter a uma missão que o teu esposo tem. Você sabe qual é a missão do teu esposo? A Bíblia fala que o esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo amou a noiva. E por ela ele se entregou. Então, a missão do esposo é amar a esposa. Logo, a submissão é a mulher entender que a missão dele é amá-la, então ela vai auxiliá-lo a amá-la. Muitas vezes as mulheres confundem e pensam assim: submissão? Eu não vou ser submissa porque eu não sou tapete para pisar por cima, mas é porque ainda não compreendeu. Submissão é estar debaixo da missão dele. Mas voltando aqui para Jezabel, olha, que interessante o que essa mulher fez, que coisa! Eu fiquei assim horrorizada, eu falei, meu Deus!
ela falou com o esposo, não, mas por que você tá sem comer? Aparentemente ela estava preocupada com ele, não é? Por que você tá sem comer? Por que você tá triste assim? Mas o rei Acabe também teve uma atitude muito estranha. Porque o homem, ele não pode, ele precisa ter atitude de homem dentro de casa, de marido, de liderança, liderar dentro do lar. Mas ele ficou ali, ai, coitadinho, olha só, o Nabote não quis vender a vinha dele para mim, eu queria construir a horta, porque é perto do palácio. Mas Nabote, ele falou, não, jamais eu vou vender a herança da minha família. Olha, mas o rei, com aquele posicionamento, voltou triste para casa. Aí Deus me falava sobre a mulher sábia. Quem é você quando situações adversas acontecem dentro do teu lar, ou o teu esposo chega do trabalho dizendo que lá no serviço alguém o humilhou, ou de repente lá no trabalho dele, o patrão tratou ele com palavras duras? Como que você reage, queridas? Será que você chega para ele e fala assim, mas olha quem é você, meu bem? Não, vou resolver isso. Vou ligar lá e vou falar com fulano, eu vou falar com o gerente. Onde já se viu fazer isso com você? Você está impedindo teu esposo de crescer. Porque é ele que vai precisar resolver, é ele que vai precisar passar pelo momento ali da dificuldade para crescer. Tem dores que se fazem necessárias para o crescimento. Olha a pérola. Se a pérola não recebesse ali dentro uma bactéria, algo que machucasse ela jamais ia gerar, ia deixar ser transformada naquela pérola linda, de grande valor. Olha a borboleta. Se a gente olhar para a borboleta, ela é uma lagarta. Se você tirar ela do casulo antes da hora, ela não vai saber voar. Então, o esposo, talvez aquele chefe que às vezes é duro com ele tá passando por um processo para ser aperfeiçoado. Mas aí a mulher, em vez de usar a sabedoria do Senhor, ela vai falar, não, larga isso para lá. Não, você não merece isso não. Não, mas essa mulher aqui, a Jezabel, se ela fosse usar a sabedoria de Deus, como que seria a resposta dela diante dessa situação? Eu imagino que ela poderia ter agido diferente se ela buscasse no Senhor. Meu amor, vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque Deus há de mover o coração dele. Não, meu amor, olha, essa vinha é muito importante, mas se for da vontade do Senhor, o próprio Deus, vamos colocar essa causa diante do Senhor. Não precisa ficar nervoso assim. Você quer comer alguma coisa diferente? Trazendo para o dia de hoje, o dia normal. Olha para você ver. Aí o seu esposo chega, o vizinho brigou ali por causa de alguma situação. Às vezes, sei lá, alguma situação que aconteceu com o vizinho que ele não gostou, ele falou mais alto e você vai e fala para ele, não, meu bem, olha só quem é você. Não, vai lá tirar satisfação com ele. Você age assim? Ou você amansa, acalma, fala assim, não, meu amor, você é muito mais que isso, você não precisa chegar nesse nível. Cada um dá o que tem, você tem o Deus Todo-Poderoso, você tem o melhor, você não precisa. Ele brigou com você, mas o problema é com ele, não é com você. Tudo vai se resolver, vamos orar. Você é daquelas que leva a causa para Deus? Ou você tenta resolver por si só? Não, eu vou resolver isso. Gente, o que essa Jezabel fez? Meu pai do céu. Olha aqui no verso, para quem chegou depois, nós estamos lendo 1 Reis 21 e Provérbios 14:1. Olha só o que ela fala. No verso 7. Jezabel diz, e o rei de Israel precisa se preocupar com isso? Não,
Não é você, não é você que manda aqui? Olha, levante-se, coma e anime-se. Eu cuidarei disso. Querida, toda vez que você tira das mãos do teu marido o controle, você não está deixando ele crescer. E daí você vai reclamar que seu marido não arca com nada dentro de casa. Mas como? Quem tem uma esposa Jezabel vai ser um rei Acabe. O problema é que não para aí. A atitude dessa mulher, a atitude errada, a atitude tola, sabe o que fez com ela? Fez com que o rei, ele não perdesse apenas a autoridade, mas ela causou uma morte, uma destruição dentro da casa dela. Às vezes tem áreas da tua vida que morreram dentro do lar e você não sabe por quê. Mas será, querida, que você tem sido sábia? Tem buscado a sabedoria do Senhor no teu casamento? Ou será que você tem sido igual a Jezabel? E aí essa mulher, ela falou para ele, eu vou cuidar disso. E olha o que ela fez, ela já foi cuidar mesmo. Ela, olha só, ela escreveu cartas a todas as autoridades. Elas escreveram cartas, pelos líderes da cidade, ela mandou, ela assinou pelo rei. Ela assinou pelo rei. Você é daquelas que fala, meu marido mandou, sem que ele tá sabendo? Ou então você tá fazendo porque ele mandou, mas ele tá lá deitado? Por que ele não se posiciona? Porque você não deixa, você toma a frente. Tem mulheres que tomam a frente. E quando você toma a frente, eu já vi casos assim, mas eu tenho que me virar, porque senão a água vai cortar. Se eu não for atrás, a luz vai cortar. Eu tenho que me virar e trazer dinheiro. Queridas, se enquanto você se virar, o teu marido não vai se posicionar. Deixa com ele a função que é dele, o sacerdote da casa. E então ela fez isso. Só que aí os homens seguiram as instruções dela. Ela falou para eles manipular ali. Eles mapearam um plano. Então eles colocaram 2 pessoas. Olha, convocaram um dia de jejum e puseram Nabote num lugar de honra. Olha só, um jejum e colocaram Nabote ali no lugar de honra. Diante de todos, os 2 homens o acusaram e ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Os companheiros o levaram para fora e o apedrejaram cruelmente. Quando soube que eu estou no 15 agora. Quando soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, Jezabel disse para Acabe: tome posse da vinha de Nabote. Você é daquelas que resolve tudo e depois vai lá e fala para o marido: vai lá agora que é teu. Daí muitas vezes a mulher reclama que o marido não sabe resolver nada. Mas ela toma frente, ela resolve, ela quer resolver tudo. Não, meu marido não sabe fazer as contas da casa. Não, se deixar na mão dele, vai tudo ficar sem pagar. Não, se deixar na mão dele, a gente vai passar fome. Não. Essa Jezabel, ela influenciava para o mal. O marido dela não podia assumir o controle da casa, porque ela estava no controle, disfarçando que era ele que tinha o controle. Isso é muito pior. Ele liderava, então, sob a influência dela. E ela colocou toda a tua casa em risco. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, ela derruba. Sabe o que acontece, queridas? Quem é você quando uma situação assim acontece com você e você precisa responder para o teu marido? Como que você age? Você apoia ele nas coisas que estão erradas? Você apoia ele na fraqueza dele? Ou você o motiva a crescer?
A tua postura, ela fala muito. A forma como você honra ele vai falar muito. Então, quer ver? Olha só o que fala lá. Ela aparentemente, ela parecia que estava honrando ele quando ela falou, mas estão falando isso de você, mas ela não estava honrando. Ela não estava honrando. Porque, olha quem é você. Essas frases assim, muitas vezes parece que você está engrandecendo teu esposo, mas às vezes não. Às vezes, no caso dela aqui, olha quem é você. Você é o rei. Olha, como que ele não vai querer vender a vinha para você? Não vai, não? Não, então nós vamos dar um jeito. E o jeito dela não era o melhor. E aqui, no verso 22, do 20 ao 22, Deus fala com o profeta Elias. E ele fala assim, no 17. Quando Acabe, ele chega lá para tomar posse da vinha, gente, essa mulher, ela matou, ela arquitetou um plano para matar o Nabote, para que o rei tivesse a vinha que ele queria. Então, ela arquitetou um plano. Daí no 17 fala assim, então veio a palavra do eterno Deus a Elias, o tesbita. Levante-se e vá até Acabe de Samaria, rei de Israel. Você o encontrará na vinha de Nabote. Ele está lá para tomar posse da propriedade. Diga a ele assim, assim diz o Eterno. O que está acontecendo aqui? Primeiro, assassinato, e depois roubo? Depois diga a ele, assim diz o Eterno, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. E Elias foi. E aí, quando Acabe fez isso, olha lá no 20 e no 22. Acabe disse a Elias, você me encontrou, meu inimigo? Elias respondeu, de fato, encontrei você. E já que você se vendeu para cometer esse erro contra o Eterno, ele diz, vou destruir você e aniquilar seus descendentes, matando todos os que são do sexo masculino e tenham qualquer relação com o nome de Acabe. Farei com você o mesmo que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, com Baza, filho de Aías. Você provocou a minha ira, levando Israel a cometer pecado. Gente, quem que fez tudo isso? Foi Acabe? Não foi Jezabel? Então, o marido vai responder por ela aqui. Por quê? Porque quem foi levantado como rei ali foi o rei Acabe. Mas a Jezabel influenciava ele. Ele tomava decisões baseadas ali no espírito de Jezabel. Mas por causa dela, o marido foi destruído. E aí depois de vir essa instrução, essa palavra do Senhor para ele, e ainda Deus falou para ele que a mulher dele também ia ser devorada perto do muro de Jezreel. Acabe ficou arrependido. Ele se arrependeu pelo erro dele, pelo que a mulher dele tinha feito. E o Senhor, lá no verso 28, fala assim, então Deus disse a Elias, observe que Acabe acatou a minha palavra e se humilhou diante de mim. Por causa do arrependimento dele, não causarei desgraça durante a vida de Acabe, mas durante o reinado de seu filho. Ou seja, então, olha a importância que tem. Olha a importância, o que esse erro causou uma grande destruição, essa falta de sabedoria causou uma grande destruição na família daquela mulher, na família dela inteira. Então, por causa de uma decisão errada, de uma atitude errada, de uma atitude tola,
muitas vezes nós também podemos colocar a perder tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, para nossa família. Amém, queridas? Deixa eu ver aqui. Por mais que ele se arrependeu, aí o Senhor viu, né, o arrependimento dele. O Senhor não colocou, não queria que acabasse ali daquele jeito, mas ainda assim a geração dele, o filho dele, no reinado dele teria problemas. E depois fala que ele governou, não teve guerras mais por 3 anos, mas no momento que ele foi para uma guerra ali, ele teve um problema e ele foi morto. E os cães lamberam ele. Mas esse caso a gente não vai falar. O que o Senhor falou para mim foi sobre esse capítulo, esse versículo, sobre o espírito de Jezabel, que nós possamos ser mulheres sábias dentro do nosso lar, entendendo que o nosso esposo, ele precisa ser dependente de Deus. E nós, como mulheres sábias, precisamos depender do Senhor e não da força do nosso braço. Nós precisamos confiar no Senhor. Se o nosso esposo chega com alguma situação que não está bem resolvida, nós precisamos orar, deixar a situação acalmar, pedir a eles que conversar com eles. Nós somos aquela que Deus levantou para ajudar o nosso esposo. Lá em Provérbios 25, no versículo 11, fala assim: a palavra no tempo certo é como uma joia feita por encomenda. E no versículo 8 fala: não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa do porquê. Então pode ser que tenha uma outra explicação, pode ser que tenha uma outra forma. Aquilo que você ouviu, você não deve já sair tomando decisão precipitada. Essa mulher, ela se precipitou. Sim, um espírito manipulador, influenciador para o mal e não para o bem. A Bíblia fala lá em Provérbios que a mulher sábia, ela tem pensamentos bons, o teu marido confia nela. Ela não tem por que duvidar, o marido dela confia nela. Então por quê? Porque ela só lhe faz o bem de dia e de noite. Então, queridas, qual é a área da tua vida que você hoje precisa que Deus toque? Qual é a área da tua vida que você olhando se parece com Jezabel? Será que tem em nós uma postura de Jezabel? Será que muitas vezes não tem algo em nós que precisa ser mudado? Vamos orar? Que o Senhor nos livre de ter um espírito como o de Jezabel. Que nós possamos saber o momento certo de falar, o momento certo de se calar. Quem é você? Quando você abre a tua boca para falar, as pessoas que estão ao teu redor, elas querem te ouvir? Ou será que você só tem palavras que vão servir para criticar? Como que você trata o teu esposo? Como que você trata as pessoas que estão ao teu redor? Como que você age quando alguma situação dentro do teu lar precisa ser resolvida? Às vezes um filho que chega reclamando que algo não deu certo. Como que você age com ele? Ou às vezes é um parente, o pai ou a mãe, ou um irmão, ou até mesmo um irmão da igreja, ou um vizinho. Como que você age? Será que você tem agido com sabedoria? Ou você é aquela manipuladora, de repente, de uma amizade, que você quer aquela amiga só para você, que ela não pode ser compartilhada com outras pessoas?
Será, queridas, que dentro do nosso coração nós não estamos divididas, achando que estamos fazendo bem para o nosso esposo, dentro do nosso casamento, mas ali, não, lá em casa sou eu quem mando. Mas parece que você está ganhando, mas você está só perdendo. Porque o princípio da honra, a honra, o honrar é o princípio da sabedoria, é o que vem de Deus. Agrada o coração do Pai quando você honra. Sabe? Quando você olha para o teu esposo, sabendo que ele é o sacerdote dentro do teu lar, que foi Deus que confiou ele como cabeça, porque Jesus é cabeça de um corpo, mas o marido é o cabeça da casa. Então, mesmo que Acabe errasse, ele ia aprender com o erro dele, mas nunca tomar a frente e manipular a situação. Vamos orar para que o Senhor nos livre de um espírito de Jezabel que causa destruição dentro do nosso lar. Quantas vezes, né, querido, que às vezes a nossa intenção até é boa, mas às vezes a nossa atitude põe tudo a perder. Que nós possamos, nessa noite, orar ao Deus Todo-Poderoso para que Ele venha nos sondar e nos ajudar, amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos, Pai, porque queremos ser parecidas com o Senhor. Pai, lá no Salmo 139 diz que o Senhor sonda e conhece nosso coração. E nessa noite nós te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho errado, e nos mostra, Senhor, para que possamos nos arrepender, para que possamos, Pai, ter intimidade com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ser aquelas mulheres, Pai, manipuladoras, que achamos que estamos fazendo o melhor para o nosso esposo. Pai, nós queremos sim nos submeter à ordem do Senhor, nos submeter à vontade do Senhor, nos submeter ao nosso esposo, Pai, sabendo que o Senhor, Pai, o Senhor honrará, Pai, a nossa atitude, a nossa decisão. Pai, ensina-nos a guardar a Tua palavra no nosso coração, não pecar contra Ti. Pai, eu creio que tem mulheres, Pai, que muitas vezes agem, Pai, com falta de sabedoria, dizendo para o marido ir lá tirar satisfação, ou elas mesmas vão. Pai, mas que nessa noite nós possamos entender que o Senhor, Pai, o Senhor é quem nos dará a sabedoria e o nosso coração está no Senhor. Nos ajuda, Pai, nos esconde, Pai, no Senhor. Pai, que nós possamos ter palavras, Pai, sábias para os nossos esposos, nossos filhos. Pai, que pessoas que estiverem ao nosso redor e caminhar conosco possam sim, Pai, receber do Senhor palavras de sabedoria, palavras do céu. Pai, no nome de Jesus, se tem em nós atitudes de Jezabel, e muitas vezes nós não observamos, nós ainda não entendemos que somos assim. Mostra, Pai, mostra para nós nessa noite. Mostra para nós, Pai, as nossas atitudes, as nossas reações, como nós temos agido, Pai, em cada situação dentro do nosso lar. Como nós, Pai, achamos que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, Pai. Mostra, Pai. E neste tempo, Senhor, restaura o coração dessas mulheres. E faça, Pai, levantar um exército de mulheres sábias, mulheres tementes ao Senhor, mulheres, Pai, que em todas as situações buscam primeiro uma direção do Senhor, em nome de Jesus. E que os casamentos sejam restaurados para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, ficam na paz do Senhor, fiquem com Deus e até o próximo devocional. Se você foi edificada, compartilhe com outra pessoa. Amém?